gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém? Graças a Deus que o Senhor nos deu essa chance de estarmos aqui. Melhorou? Agora sim. Eu fui traído domingo, né? Agora está certo. Aqui dá para ver. Graças a Deus. Vamos aí no livro de Efésios. Vamos finalizar. O livro de Efésios, no capítulo 6. Vai ser rápido, porque é poucos versículos, né? E vamos ver que o Espírito Santo vai nos ensinar nesta noite. Louvado seja Cristo. Ele é bom a todo o tempo. O capítulo 6 de Efésios, no seu primeiro versículo, trata-se do lar cristão, dos filhos e dos pais, do lar que tem Deus, que tem a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus. A sua vida pertence a Cristo. E se você entregou a sua vida a Cristo e confiou nele, o teu lar é um lar cristão, não é verdade? É um lar cristão, é um lar pautado na verdade bíblica, na verdade de Cristo. E os filhos serão abençoados por causa da palavra do Eterno, por causa da palavra de Deus, através da vida daqueles que temem ao Senhor. O lar cristão, os filhos e os pais. O versículo de número 1 diz assim: vós, filhos. Alguém aqui ainda tem pai, tem mãe? Tem mãe, tem pai. Eu não tenho, já faz algum tempo. Nem pai já nem se diz, né? Já muitos anos. Aqui está falando dos filhos, vós filhos, para vocês aí que tem o pai vivo, a mãe viva, para você ainda que tem o seu pai na flor da idade, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. O filho tem que obedecer o pai em Cristo, porque se a pessoa faz isso, ela tende a ser abençoada. As coisas terão mais chance de dar certo na vida, né? Para aqueles que são obedientes aos pais. É o contrário da geração do século 21, principalmente essa geração que está levantando agora. É uma geração mimada, né? Uma geração que você não pode falar nada, que eles se aborrecem fácil, né? Que tudo para eles é normal, está tudo certo, e apenas o seu gosto, o seu desejo, né? Só que a Bíblia está dizendo que os filhos têm que ser obedientes aos pais no Senhor, porque isto é o que? Lê a Bíblia aí, isto é justo. Se você for obediente a teu pai e a tua mãe, isto é justo, Deus te honrará. Agora o homem, a mulher, a moça, o moço que não honra o pai, não honra a mãe, sempre vai ser um miserável qualquer, mais outro perdido, mais um delinquente perdido aí, né? mais um fora da lei de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas se você tiver um filho que ele é obediente a você e ele consulta a você em tudo o que vai fazer, então glorifique a Deus, porque Deus está na sua vida, né? Está escrito aqui, ó: vós filhos, sede obedientes a vossos pais, pois no Senhor, em Deus, porque isto é justo. Eu já senti a presença de Deus em mim, eu senti a unção de Deus, apesar que eu não tive um pai, mas eu sei que eu tenho um pai celestial que cuidou de mim, né? Desde lá, antes do ventre, né? Antes da existência do
ventre, o Senhor já cuida. Nós temos o Pai Celestial e também você que tem o seu paizinho vivo, você tem a sua mãezinha viva, valorize ele, respeite ele, ame ele. Se você já tem o teu pai idoso, se você já tem a sua mamãe idosa, honre ele, cuide dele com carinho, né? Cuide dele como se fosse o último dia, independente do que vão dizer, independente se você vai ter recompensa ou não, mas honre esta palavra, amém? Essa palavra é verdadeira, e quem faz isso, Deus há de acrescentar bênçãos na sua vida. Então, só recapitulando, falando de novo o versículo 1, diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Verso 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O homem e a mulher, o moço, a moça, o homem, a mulher que honra o pai e honra a mãe, isso é um mandamento, está escrito lá no livro da onde? Êxodo, né? Êxodo capítulo 20, e o versículo de número 2 é o quinto mandamento. É o quinto mandamento que Deus deu para Israel através de Moisés no monte Sinai. É o monte Sinai, né? Não é o Horebe, não. O Horebe foi do fogo, né? Da sarça, né? Lá no Sinai tremia, isso fala. Então é o quinto mandamento. Isso aqui é o mandamento de Deus. Se você estiver honrando teu pai e a tua mãe, os teus dias na terra se prolongarão. Os teus dias se prolongarão. Louvado seja Deus, porque a palavra é verdadeira. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Trate teu pai bem, meu filho, trate tua mãe bem, aleluia, louvado seja Deus, e para que viva muitos anos sobre a terra. Querido, independente do que aconteceu na sua vida, o que aconteceu com teu pai, o que aconteceu com tua mãe, independente dos rumos que tomaram, né? Independente do que aconteceu, honra eles, porque Deus vai prolongar os teus dias na terra e irá na tua vida tudo bem. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Êxodo capítulo 20 e o verso 2 é o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra e que vá muito bem sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus, bendito é o nome de Cristo, que merece a honra, que merece a glória, o louvor para toda a eternidade. O último hino que foi louvado aqui é extraordinário. Você não é folha, né, lançada por vento de um lado para o outro. Você é alguém no coração de Deus. Se você é alguém no coração de Deus, honra. É melhor honrar do que ser honrado, sabia? É melhor você servir do que ser servido. É melhor você fazer do que você receber. É muito mais gratificante a gente honrar os nossos semelhantes, principalmente o pai e a mãe, para que a nossa vida seja sossegada, seja quieta sobre a face da terra. Então, é mandamento do Senhor. Versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do quê? Do Senhor. Aí o pai, o camarada, cria o filho de qualquer jeito, ensinando todo tipo de coisas que não tem procedência justa, né? O pai levando ao filho em lugares que não é para levar, né? Criancinha pequena em certo tipo de roda, certo tipo de conversa. A palavra está dizendo aqui expressamente para que o pai não provoque a ira do filho, né? Porque lá ele cresce, e quando ele cresce ele vai querer futucar. Mas quem é tu para falar alguma coisa? Qual é a tua
falar isso se você é o sujo falando mal lavado, né? Então, a Bíblia fala claramente para os pais não provocarem a ira dos filhos, mas criai-os na doutrina, na palavra, na doutrina e na admoestação do Senhor. O que Salomão falou? Ensina o menino no caminho em que se deve andar, porque na sua velhice ele não vai se desviar. Louvado seja. Então, o pai tem uma responsabilidade muito grande ao doutrinar o seu filho e prepará-lo para este mundo hostil. Esse mundo aqui é perverso, né? Esse mundo aqui é tenebroso. Então, você que tem as suas crianças, você que é um crente, você que é um cristão, doutrine na palavra, ensine o caminho da verdade, ensina a ele que as coisas para ser conquistada precisa pagar um preço, precisa valorizar. Ensina a criança a ser responsável, ensina a respeitar os mais velhos, ensina a respeitar as autoridades. Isso é muito bonito. Você vê uma pessoa educada, um jovem educado, uma criança educada que respeita. Em meio a essa situação que vivemos nos dias de hoje, o caos que está acontecendo aí sobre essa geração, que infelizmente elas foram induzidas a isso, talvez não tenham tanta culpa. A culpa não é talvez também da doutrina sobre a lei que existe sobre o país, que a gente sabe muito bem, que os doutrinadores, os formadores de opinião, né, os formadores de lei a maioria são ímpios, são perversos, e eles querem deixar o povo cada vez mais ignorante, cada vez mais burro. Não é verdade? Alguém já ouviu falar em Albert Einstein? Lógico que eu ouvi, né? Einstein foi o grande cientista do século XX, uma das mentes, segunda aí, das mais brilhantes. E Einstein, nas suas palavras, as pessoas queriam zombar, principalmente o lado do ser humano que gosta de ficar zombando da crença do outro, da raça do outro, né? Porque o cara se acha superior porque ele é da raça X ou da clã X e assim por diante. E alguém foi tentar menosprezar ele, dizendo que ele era judeu e querendo menosprezar a crença. Aí ele falou: há 3.000 anos atrás, os meus conterrâneos viviam em palácios, em casas sofisticadas, eram pessoas bem inteligentes. E vocês que há 3.000 anos atrás, a raça de vocês era selvagem, estava tudo na selva, tudo burro, né? Então, a grande verdade, o que você vai construir para o seu filho é o que ele vai ser amanhã. Ele vai refletir em você, ele vai olhar para você. O pai é um bom pai, exemplo, é trabalhador, é honesto, cuida bem da família, cuida bem da esposa, cuida bem, né? O que é a tendência de uma criança é ser o quê? Igual ao pai, igual à mãe. A mãe é uma boa educadora, ensina a criança certinho, cuida da casa, cuida dele. O que vai acontecer com a criança lá na frente? Ela também vai ser assim, né? Tal pai, tal filho, né? São exemplos. É Bíblia. A palavra é linda porque ela mostra a realidade como que é, né? Então, doutrine o teu filho, admoeste ele no Senhor, mostre a palavra, traga ele para os estudos de escola bíblica dominical, traga, né? A nossa igreja não tem porque é pequenininha, mas tem igrejas estruturadas, que tem escolas bíblicas. Leva tua criança para a escola bíblica, para ele aprender a palavra do Senhor. Leve para que Deus venha realizar obras grandes e extraordinárias na sua vida, na vida do seu filho, na vida dos filhos dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Então, o pai tem uma responsabilidade de doutrinar o seu filho, como diz a palavra,
Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestai-vos e admoestação do Senhor. Admoesta no Senhor, na admoestação do Senhor, no ensinamento bíblico. Agora aqui Paulo muda de servos e de senhores. É melhor servir do que ser servido, de servos e senhores. Aqui, né, nesse contexto aqui, histórico, existia escravidão naquela época, né? E Israel existia em outros lugares, mas era tudo dentro de justiça, né? O povo de Israel tinha lá, era tudo lavrado em cartório, registrado, e o escravo servia por um tempo e depois ele ganhava a sua liberdade e seus direitos, né? Exceto se ele quisesse continuar com a família. Mas olha só que interessante, vamos traduzir esse negócio de servo para o dia de hoje, para quem é um funcionário, para quem está prestando serviço para alguma instituição, sei lá de que natureza existe. Veja só o que diz o versículo de número 5, é isso? Vós servos, obedecei o quê? A vosso Senhor. Vós servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne. O que é segundo a carne? É aquele que tem a autoridade sobre você. Por exemplo, vocês já são possibilitados, mas quando vocês trabalhavam, quem era o patrão de vocês? O governador. O governador. E vocês tinham alguém que gerenciava, então você deveria o quê? Ser obediente a essas pessoas. Mesma coisa, quem trabalha numa indústria, ele tem lá o patrão, tem lá o gerente, tem lá o supervisor, tem lá o encarregado. Então, temos que servir, né? A igreja tem que servir alguém que está sob autoridade. Então, está bem claro dizendo: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então você tem que fazer para Ele, para quem você está trabalhando, como se você estivesse fazendo para o próprio Cristo, sendo honesto, sendo justo, fazendo aquilo que de fato foi proposto, porque tem muitas pessoas que são injustas. Ela é proposta para ela fazer uma coisa, aí quando ela está entranhada, ela muda tudo, né? Isso é pecado. Deus não se agrada. Se você Deus te colocou num lugar para você obedecer, e tem autoridades acima de você. Você está errado, você comete uma infração, vem o legislador, vem te pune, talvez te leve até o tribunal, né? Então, nós temos que ser obedientes, vai tudo certo. Se você sabe que a rua é uma via de mão dupla, você vai e vem. Você sabe que a via só vai, você não vai ir e vir. Então, tem que ter obediência. Nós, que somos cristãos, nós somos servos por natureza, não é verdade? Porque nós temos um Senhor. Ainda que nós façamos, somos servos inúteis. Ainda que façamos, temos muito o que fazer para agradar o nosso Senhor. Então aqui a palavra nos ensina a gente fazer com temor e com tremor, como a Cristo, né? Como a Cristo, ser sincero e honesto. A honestidade abre portas na terra e no céu. A pessoa honesta e justa diante de Deus, portas se abrem aqui na terra e o seu louvor chega até o céu. Deus é fiel para completar esta tão poderosa obra em nossas vidas. Louvado seja Cristo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia, louvado seja Deus. O versículo número 6 diz assim:
não servindo à vista, como para agradar aos homens, né? Porque tem uns camaradas aí que gostam de fazer média com puxar o saco. Olha que Paulo fala, não servindo à vista, como que para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Tem servo de Cristo aqui, irmão? Como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. É tão gostoso você servir de coração. Eu vou fazer isso de coração. Hoje eu estava conversando com um rapaz e ele estava dizendo: aqui, eu fui na igreja e falei que jejum. Eu falei: irmão, para, está errado. Quando você fazer um propósito com Deus, fecha a sua boca e não fala para ninguém, porque você está sendo hipócrita. Está sendo hipócrita, você está querendo se aparecer, né? Não tem esse negócio, né? Os propósitos que você faz com Deus são segredos entre você e Deus. Sabia que Deus gosta de segredo? Você sabia? Deus gosta de segredo. Sansão tinha um segredo, era ele Deus, só ele Deus sabia. Mas quando ele revelou o segredo, o que aconteceu? Caiu, machucou, se feriu. Que, irmão, não atropele, né? Deixa Deus fazer a obra, e quando você fizer a obra, faça ela de coração. Eu vou fazer isso para a glória de Deus. Eu vou fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu irei realizar esta obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer coisas grandes nas vidas daqueles que se colocam à disposição para ser usado. Amém? Se coloque na brecha para que o Senhor possa te usar, para que o Senhor possa te levantar na terra como ferramenta poderosa. O Senhor quer levantar pessoas piedosas, pessoas que verdadeiramente obedecem, que são servas, que fazem a obra de Deus de coração, não para que o homem veja, não para que a mulher veja, não para ganhar louvor de homens, não para ganhar louvores de mulheres, mas para glorificar o nome do Senhor, mas para honrar o Senhor na beleza de sua santidade. Louvado seja Deus. Então vamos fazer para Deus tudo, né, que faz é para Deus. Né? Quando você traz um objeto para a obra de Deus, quando você adorna a obra de Deus, ou quando você atravessa de um lado para o outro para atender a necessidade do órfão, a necessidade da viúva verdadeira, né? Atende a necessidade daqueles que precisam. Você está servindo. Foi para isso que o Senhor te chamou, para servir. Porque naquele grande dia a Bíblia fala que o Senhor nos servirá. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Estaremos lá na mesa, junto com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. Estaremos para sempre com o Senhor, na beleza de sua santidade. Muito obrigado, meu Pai, por sentir a tua graça e a tua unção, ainda que eu não mereça. Louvado seja Deus. O versículo de número 7, está vendo como eu estou enxergando? A lamparina está iluminando aqui, ó. Certinho. 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Porque tem pessoas que fazem as coisas para que os homens vejam, né? É igual político, é uma raça miserável. Eles fazem é igual os fariseus antigamente, né? Faz as obras e eles querem aparecer lá no cortar a fita, quer, né? E às vezes cata a obra que é do outro e é desgramaiada e vira aquela bagunça. Tem gente que é assim, que faz a caridade para pôr na capa do Facebook. É isso, é Facebook, sei lá,
Aí eu estou fazendo missão internacional, estou aqui na Torre Eiffel, né? Para você ter uma noção das coisas, né? Você ter uma noção que a hipocrisia dos corações de certas pessoas, né? A hipocrisia de certos corações, enquanto muitas pessoas gemendo, sofrendo de verdade, e ninguém serve, né? Para falar bonitinho aqui, gostoso, é bonito falar em microfone, louvar, é fácil, mas vai fazer a obra no arado, na terra difícil, né? Vai onde há necessidade, vai onde muitas pessoas não têm coragem de ir, vai servir aonde as pessoas não têm coragem de servir, vai abraçar aquele que está cheirando mal, vai dizer que Jesus ama ele. Isso aqui é uma obra, né? A obra do Eterno, é a obra de renúncia. Aquele que vem a mim e não negar-se a si mesmo não é digno de mim. Aquele que buscar a Deus de coração, ele renuncia a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e as almas afluam e as almas aceitem a Cristo. Se você se posicionar, se você servir a Deus de coração, Deus entregará nas tuas mãos as almas preciosas em nome de Jesus. Deus vai te fazer um ganhador de almas. Deus vai te fazer um instrumento de verdade na face da terra. Então nós não temos que fazer as coisas para que o homem veja, né? Para que as pessoas vejam. A gente tem que fazer a obra de Deus para que o Senhor veja, não é mesmo? Para que o Senhor receba, para que o Senhor verdadeiramente venha cheirar esta oferta como se fosse um nardo do alabastro perfumado, e o Senhor cheira como agradável às suas lágrimas. Então a obra de Deus é carente de pessoas, de homens, de mulheres que realmente se colocam à disposição para servir, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. O verso 8: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre, não é mesmo? O camarada pode ser quem for, você pode ser o sheik árabe, você pode ser aquele que mora na casinha de João de Barro. Diante de Deus vai ter que prestar conta. Está escrito aqui, não é eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando, é o grande apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está falando. Não é que ele é da família X, grande coisa. Se ele não aceitar Jesus, não vale nada, cara. Não vale nada. A sua confiança não tem que estar no braço do homem. É que meu padrão, seu padrão o quê, cara? Então, seja servo ou seja livre, seja quem for. Veja só que a palavra fala: todos vão ter que prestar conta. Poxa, tem esse negócio. A limitação é essa. Acabou, depois, né? Segue essa eternidade. Então nós temos que servir de coração. Quando fazer a obra, vamos fazer de coração, independente de quem seja. Se Deus colocar na sua vida, é para a gente fazer esta grande obra, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja certo ou seja livre. E vós, senhores, agora está falando dos senhores, né? Porque tem camarada que se sente, né? Porque ele tem uma posição, porque ele tem um recurso capitalista, ele se sente, tem muito cara que se sente, né? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, porque tem gente que pode ficar ameaçando, né? Ficar pressionando a pessoa, né? Porque fica castigando a pessoa, porque a pessoa depende. Deus vai te cobrar. Um dia Deus vai te cobrar se você não
Você pode ser quem for, você pode ser o maior homem da terra, pode ser o mais capitalista de todos. Se você fazer com injustiça, o Senhor vai te castigar com a sua vara, porque a Bíblia está falando aqui: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, dos servos, é vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então Deus não está preocupado se você... O homem se preocupa, né? O homem faz distinção aqui na terra, mas Deus não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está ligando que o cara é o Abraão, ou o outro lá é o menorzinho, não. Deus se preocupa com todos, e Ele é justo. A sua balança não tem que apender para um lado para o outro, não tem que favorecimento. E o que a gente vê, o que Deus está fazendo hoje, Deus está levantando e Deus está derrubando. Deus está levantando e derrubando, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Se Deus te colocou numa posição, seja secular, seja espiritual, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Por então, se você estiver me ouvindo aí, e você for um contentoso na terra, é para a glória de Deus. Os seus bens não é teu, é passageiro, é terreno. Eles ficam aqui, e você vai. O maior bem teu é a tua alma. A tua alma pertence a quem? A Cristo. Então faça as coisas certas, porque Deus vai te recompensar. Aleluia. Somos um corpo, e este corpo, ele é comandado pelo cabeça. O cabeça dele se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que com ele não há acepção de pessoas. Agora você vira aí a página aí, vamos lá para o versículo de número 31. Louvado seja Deus, para nós finalizarmos. Oi? É 21? É 21, né? 21. Versículo de número 21. Agora está falando, vê se eu estou pronunciando certo isso aqui. Típico, é isso? A pronúncia é essa? Típico. Típico. Na epígrafe, não tá? Tá bom, vai, eu vou ler. Típico é o portador desta epístola, saudações finais. Então Paulo usou um cooperador. Esse Típico levou esta carta para a igreja de Éfeso. E onde Paulo estava nesse momento? Vocês lembram? Preso em Roma, na masmorra. Paulo estava preso em Roma. E Tíquico, o seu cooperador, levou esta carta à cidade de Éfeso, principalmente para a igreja de Éfeso. Veja só aqui no versículo 21. Ora, para que vos também possais saber dos meus negócios. Paulo compartilhava os seus negócios, o seu coração com a igreja. Não é coisa linda? Para que vós também possais saber dos meus negócios, é o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel que? Ministro do Senhor. Você é fiel ministro do Senhor? Você pode dizer isso? Que você é fiel ministro do Senhor? Tíquico estava sob a autoridade de quem? De Paulo. O apóstolo Paulo. Tíquico, fiel ministro de Cristo, cooperador de Paulo, servia a Paulo nas suas necessidades quando Paulo estava preso. Irmão amado e fiel ministro do Senhor,
vos informará de tudo. Olha, Tíquico vai dizer tudo o que está no meu coração, tudo o que está acontecendo comigo. Ele dará notícias a vocês. Que coisa linda, né? Muito lindo isso. Então, Paulo falando para a igreja, dizendo que este moço, esse portador, ministro do Senhor, portador da verdade, que é o ministro do Senhor, ia levar os negócios de Paulo, tudo que estava no coração dele, para informar para a igreja. A igreja precisa saber. Nós precisamos comungar uns com os outros. Nós precisamos dialogar. Porque onde não há diálogo, o negócio não está certo, não há conversa, né? Então, Paulo queria informar o que ele estava sentindo para a igreja de Éfeso. O verso 22: o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, a ele console os nossos, e ele console os vossos corações. Porque os irmãos estavam tristes, porque Paulo estava preso. Paulo queria animar os irmãos, porque eles... tinha pessoas lá que estavam tristes por causa desse estado que Paulo estava preso. E falou: estou mandando meu companheiro aí, ministro do Senhor, e ele vai dizer tudo, e ele vai consolar os vossos corações, e vai falar o que está acontecendo comigo. Paulo diz: eu estou bem, estou preso fisicamente, mas estou liberto espiritualmente. Eu não posso me locomover, mas a minha palavra que eu prego, ela invadirá o mundo em nome de Jesus. Você imaginou o que Deus pode usar? Você pode ir e vir. Paulo estava preso. Você pode falar abertamente. Você pode repreender o mal quando você vê o mal. Você sente a atmosfera dos lugares, se está positivo. A gente sabe, quem é espiritual sabe. Onde você coloca o lugar, você sabe se aquilo está com Deus ou não está. Você, quando olha para alguém, você sente se essa pessoa está precisando ou não. Você é portador da palavra. Se você é fiel ministro do Evangelho de Cristo, o Senhor te usará na terra para arrebentar com as obras do diabo em nome de Jesus. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Então Paulo compartilhou que homens que tinham uma sensibilidade fora do comum. Então ele falou que Tíquico iria levar as recomendações dele para a igreja. Louvado seja Deus. Agora Paulo encerra dando a bênção, né? O versículo 23. Paz. Alguém tem paz aqui, irmãos? Às vezes a gente precisa de paz, né? Paz seja com os irmãos, e a caridade com fé, o amor com fé, da parte de Deus Pai, e de Deus Pai, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém ama o Senhor Jesus Cristo? A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. É o que falta para muitas pessoas, né? Sinceridade. Amém. Fechou. Então, essa rápida palavra para nós fecharmos os 6 capítulos do livro de Efésios, né? Espero que nós tenhamos contribuído com alguma coisa a respeito dessa doutrina bíblica. O próximo livro será o livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Se o Senhor permitir, vamos estar mergulhando nessas cartas espirituais para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor e agradecê-lo
pela sua obra em nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante esta palavra de doutrina bíblica, a qual nós estudamos nesta noite, meu Pai, a respeito dos pais, dos filhos, dos servos e dos senhores, ó Pai, nós nos colocamos agora, meu Pai, diante do Senhor, diante do Pai Todo-Poderoso, do Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, ó Pai, te louvar, te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem operado sobre nossa vida. Queremos te agradecer por tuas benesses, meu Pai, sobre as nossas vidas, pela comunhão do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, aqui está uma partícula do teu povo, meu Pai, que te adora na terra, ó Pai, dos teus servos, das tuas servas que vieram a buscar a tua face, meu Pai, a te adorar com sinceridade, meu Deus. Eles estão aqui porque são sinceros, porque eles são honestos diante de Ti, meu Pai, senão não estariam aqui, meu Deus. Não venham aqui para fazer média com o homem, ó Pai, mas venham aqui para Te glorificar, que coisa linda, para Te adorar, meu Pai, na beleza de Tua santidade. Meu Deus, honra a Teu Filho nesta noite, honra a Tua filha nesta noite, abra todas as portas que eles precisam para a sua manutenção física, para a sua manutenção espiritual. Senhor Deus de Israel, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, se tiver alguém enfermo no nosso meio, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, repreende toda enfermidade, arranque, meu Pai, todas as dores localizadas, tire agora, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, para que haja, meu Pai, testemunho na tua casa, para que haja, meu Pai, revelação na tua casa. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esta obra e por esse culto glorioso, por tudo o que aconteceu aqui, meu Pai, pelos louvores que foram prestados aqui em homenagem ao teu nome, pela oferta depositada no altar, meu Pai. Te glorificamos por tua palavra, pela revelação divina, pela cura e pelo milagre. No nome do Senhor Jesus nós te louvamos e te agradecemos, e a igreja diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos deu vitória, nos deu a chance de ouvir a sua palavra, né? De ouvir a sua palavra. Bem-aventurado é você, não sou eu que digo, é a palavra. Bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que leem as profecias, essas profecias, porque eles terão direito da árvore da vida, estarão firmes para o propósito da vida eterna. Bem-aventurado é você que decidiu aceitar a Cristo para segui-lo na terra. Glória a Deus por isso. Se o Senhor permitir, domingo, a partir das 18 horas e 30 minutos, retornaremos para mais um grande culto, se assim for a vontade do Senhor. Se Ele não voltar, ou se nós estivermos aqui na terra, com vida e com saúde, estaremos aqui para glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e esteja sobre a sua casa desde agora para sempre. Amém? Glória a Deus. Está encerrado. Saúde, fraternidade.